Queremos esta noite saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu externo aqui a minha gratidão a Deus pela confiança do nosso presidente, pastor Daniel Nunes, também pela credibilidade e o crédito que ele tem me dado. Louvo a Deus pela vida da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, toda a liderança, membros e congregados, pastor Keiler, que está aqui na direção do culto do Templo Central, transmitido ao vivo para o Brasil e o mundo. O presbítero Otoniel também está cooperando esta noite, juntamente com esses poucos irmãos que aqui se encontram nesta noite, para juntos cultuarmos, adorarmos e exaltarmos o Senhor nosso Deus. Então, eu quero dizer da minha alegria em poder estar aqui para ministrar a preciosa palavra de Deus. Você, internauta, que nos assiste esta noite, através dos canais do YouTube, também do Facebook, não saia aí do seu lugar antes da bênção apostólica, porque o Senhor tem falado conosco através dos louvores, através da ministração da palavra, e nesta noite eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele há de se revelar aos nossos corações através da sua santa e bendita palavra. Eu quero abrir a minha Bíblia e quero que você abra também a sua, mesmo em casa, aí sentado no seu comodismo do lar, junto com a sua família, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5. Passarei a ler apenas 3 versículos do livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 5, leremos os versículos 14, 15 e 16, para assim pedir ao Espírito Santo que venha discorrer, revelar esta palavra aos nossos corações esta noite. Assim está escrito, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Versículo 16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Curve a sua cabeça, eu quero fazer mais uma oração. Eterno e soberano Pai, nós fizemos a leitura da Tua santa, bendita, poderosa palavra. Agora eu te peço, ó Espírito Santo, Espírito da verdade, venha revelar esta palavra aos nossos corações. Não sabemos quantas pessoas, Pai, estão agora online, assistindo esta transmissão ao vivo. Mas o Senhor, que sonda e conhece os corações, sabe a nossa necessidade. E eu venho aqui, Pai, está escondido atrás da cruz de Cristo, para que o Senhor cresça e que eu diminua, e que a Tua palavra seja ministrada, Pai, esta noite, aos nossos corações, segundo a Tua vontade, segundo a Tua soberania, segundo o Teu querer. Não fale eu aquilo que eu quero falar, mas que o Teu Espírito Santo encontre em mim, Senhor, o desejo íntimo de expressar
falar o que tu queres falar conosco esta noite, através da tua gloriosa palavra. Que esta palavra venha a ser revelada, que esta palavra ela venha impactar a minha vida, ela venha, Senhor, transformar, ela venha curar, ela venha agir, Senhor, no meio da pandemia do Covid-19, porque o Senhor não mudou, tu és o mesmo, e eu creio, Pai, que a tua palavra tem poder para mudar vidas esta noite, que quer suicidar, que está desanimada, desmotivada, desacreditada, em pânico, em terror, em medo. Senhor, esta noite, levanta o caído, ergue o necessitado, levanta, Pai, aquele que está enfermo, visitando os leitos dos hospitais, porque eu creio, Pai, que esta noite milagres irão acontecer. Tudo seja para a honra, para a glória e para o louvor do santo e eterno nome de Jesus Cristo, o Santo de Israel. E quem crê comigo diga amém. Graças a Deus, eu estava orando e pedindo ao Senhor uma palavra, e me veio agora, quando eu estava sentado, que tema poderíamos trazer na ministração esta noite, diante do texto, qual tentarei ler também os versículos que antecedem o 14, 15 e o 16, fazendo e tentando assim esclarecer aquilo que o Espírito Santo colocou dentro do meu coração para falarmos esta noite. E poderíamos tematizar dizendo que esta ministração seria o temor ao Senhor. Para que esses 3 versículos acontecessem ali em Jerusalém, foi necessário que houvesse um fato, e aquele fato ele veio impactar tanto uma multidão, tanto uma plateia, um público. Havia pessoas que elas foram impactadas com essas palavras escritas no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, que é o versículo 1. Eu quero trazer um contraponto no versículo 1 que diz: mais um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentistes ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-o não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Houve um grande temor quando todos ouviram a narrativa desta história. Ananias e Safira, sua mulher. Aqui personagens principal do fato ocorrido, para que os versículos 14, 15 e 16 estivessem na íntegra no coração daquele povo. Porque no século I, a igreja primitiva era uma igreja zelosa, era um povo que buscava a santidade, era um povo que vivia na verdade, era um povo que vivia em unidade, unanimemente, eles viviam em perfeita comunhão. E a Bíblia relata que havia nesta comunidade os bens
os apóstolos e as pessoas os traziam aquilo que vendia, uma fazenda, ou um boi, ou um cordeiro, ou um carneiro, seja lá o que fosse, depositava aos pés dos apóstolos, mas eles faziam de bom grado, não era por obrigação, porque eles amavam a obra de Deus, a casa de Deus, ele amava os irmãos, e quem tem o temor de Deus, ele também vive em santidade, como foi lido esta noite, Paulo escrevendo à igreja em Colossos, no capítulo 3, e no versículo 9 ele diz: irmãos, não mintais uns para os outros. Nós lemos aqui esta noite, e havia aqui, no contexto do texto lido, a história de um homem e de uma mulher. Mas anteriormente ao capítulo 5, no capítulo 4, dos versículos 32 ao versículo 36, havia também um homem chamado Barnabé. E este tinha o seu sobrenome como filho da consolação, levita natural de Chipre. E Barnabé, ele vendeu uma propriedade e ele o depositou aos pés dos apóstolos. Mas ele o depositou com integridade, com fidelidade, com sinceridade. E aí o povo via a atitude dos apóstolos, a atitude dos cristãos, a sinceridade. E no capítulo 4 a Bíblia diz que, possuindo Barnabé uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço integral e o depositou aos pés dos apóstolos. Então era uma igreja pura, era uma igreja sem mácula, era uma igreja que não tinha malícia, maldade, era uma igreja santa, era uma igreja que buscava dia após dia a perfeição, era uma igreja que vivia em santidade. Agora vem Ananias e Safira querendo deturpar, vem Ananias e Safira agora querendo enganar, querendo trazer elogios para si mesmo. Ele disse: não vai ter problema nenhum, eu sei que Barnabé, ele vendeu a sua herdade e a depositou aos pés dos apóstolos, e eu agora vou fazer uma média, ninguém vai saber, os apóstolos não vão saber, eu vou ser emocionado, eu vou ser levantado, vão aplaudir, porque eu vou dar a minha parte. E tem uma coisa, eu vou dar um bom dinheiro para a igreja. E a Bíblia diz que a igreja até então, ela vivia de uma forma, de um pensamento, de uma cultura, uma filosofia, de uma santidade. Mas do capítulo 5, a igreja primitiva, que nasce aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e quando nós andamos até o capítulo 5, encontramos agora dois personagens que querem deturpar, que querem macular, que querem enganar, que querem trazer engodo, engano, mentira, distorcer a verdade. E esse homem e esta mulher, combinado, em concordância, a Bíblia diz que ele vendeu a propriedade, mas ele reteve parte do preço, e a sua mulher sabia por quanto ele tinha vendido a propriedade. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? A questão em loco aqui não é o valor monetário, não está se tratando do dinheiro. Aqui está se tratando da fidelidade. Aqui está se tratando da sinceridade, integridade. E Ananias, ele tenta burlar aqueles que ali estavam. Ele tenta enganar aos apóstolos. Ele tenta encher o coração
de Pedro com o valor que ele iria doar. Deus não está preocupado se é 1 milhão, se é 1 bilhão, se é um tostão. Ele está preocupado com a sinceridade do seu coração. Ele não quer saber, porque a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Ele quer apenas ver a tua atitude, a tua ação. Ele quer ver a sinceridade do teu coração. Foi isto exatamente o que Deus não viu no coração de Ananias, muito menos no coração de Safira. Foi a sinceridade. E quantas pessoas no mundo que querem burlar. Até então hoje, em meio a uma pandemia, a um Covid-19, ao caos que está instalado no Brasil e no mundo, pessoas que estão enriquecendo, porque uns estão morrendo, porque eles estão usurpando o preço do produto para tirar proveito para si, para se aproveitar da situação. Estão vendendo mais caro. Um remédio pode curar, mas esse aqui é muito barato, vamos vender o caro. Então há usurpação, há engano, há engodo, há mentira. E Deus dos céus está vendo o que está acontecendo na terra. Ele entrou no mundo forense com Ananias e com Safira, e ele entrou também no juízo de Deus. Ele entrou também na sentença de Deus. Houve um conjunto de coisas por conta da infidelidade, da mentira, do engodo, do engano de Ananias e de Safira. Isso é muito sério. Em que consiste uma mentira? Responder muitas vezes, quando realmente elogiamos alguém. Será que essa resposta ela é sincera? Ela condiz com a nossa opinião? A exemplo, Barnabé, a sua atitude, ela teve virtude. Mas a ação de Ananias e Safira foi pecaminosa. Os dois venderam a propriedade e depositaram aos pés dos discípulos, mas há uma diferença. Que um ele levou com sinceridade, fidelidade do coração, e o outro tentou burlar, fazer uma média. É como muitas pessoas hoje fazem. Eles querem dar alguma coisa para receber 100 vezes mais em troca. Eles querem dar, fazer a mídia, a propaganda, o seu merchandising, fazer o seu marketing e divulgar que deu isso, fez aquilo, para que as pessoas olhem para ele e digam: este homem é um bom homem, este homem é caridoso, este homem tem aparência de piedade, este homem é bom. Mas eu quero te dizer uma coisa esta noite: não adianta você querer colocar uma máscara. Você pode colocar a máscara contra o coronavírus, mas a máscara que encobre a mentira do teu coração, Deus está vendo. Deus está vendo. Você pode se esconder do seu líder espiritual, pode se esconder do seu patrão, pode se esconder do seu empregado, da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho. Pode colocar a máscara que Deus está vendo, porque a máscara da mentira que está embutida dentro do coração do homem, quando ninguém pode enxergar, o Espírito Santo revelou para Pedro e disse: Pedro, Ananias está mentindo. Ananias não está sendo sincero. Ananias é um mentiroso, um enganador. Ele quer fazer média com o povo, com a plateia, com o público. Ele é mentiroso. E ali o apóstolo Pedro, ele teve discernimento espiritual. Ele teve ousadia, até porque Pedro, ele era experiente. Ele sabia o que ele tinha passado com o mestre. Ele sabia que o mestre disse: Pedro, tu vai me negar. Ele sabia que Deus já tinha falado para ele: olha, Pedro, não deixa Satanás se andar. Ele sabia quem era Satanás. E uma certa feita Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Então Pedro tinha experiência com Deus, Pedro tinha intimidade com o Espírito Santo. E na hora que Ananias fala, o Espírito Santo, ele brada dos céus, se revela para Pedro e diz: Ananias, por que mentiste ao Espírito Santo de Deus? Tu não mentiste para mim,
Tu não mentiste para o povo, tu mentiste ao Espírito Santo de Deus. Era assim que Pedro estava dizendo: Ananias, tu pensava que estava enganando a mim como apóstolo, mas tu enganaste foi a você mesmo. Quem tenta enganar os outros é quem está sendo enganado. Quem mente para os outros é quem está recebendo a mentira. Quem faz o que este homem fez vai receber a penalidade de Deus, vai receber a sentença de Deus. Mas pastor, isso era no Antigo Testamento. Tem lá em Levítico capítulo 10, os filhos de Arão, a Bíblia diz, lá no capítulo 10, versículo 1, se formos ler, está escrito que Nadab e Abiú morreram diante do Senhor por causa também do pecado. Olha, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho. Deus não aceita nada estranho diante do altar dele. Deus não aceita. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles trouxeram fogo estranho perante a face. Olha logo aonde eles trouxeram. O homem dá para você enganar, ou a mulher dá para você enganar, o filho dá para você enganar, seu pastor dá para você enganar, dá para enganar o seu patrão, o seu empregado, dá para enganar o seu líder, o seu guia espiritual, dá sim. Agora enganar a Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, buscando os fiéis, e eles pensaram que Deus não estavam vendo, e levaram agora incenso no altar de Deus perante o Senhor. Não brinque com Deus. Esta pandemia é para me ensinar. Este Covid-19, esse caos que se assola sobre a terra, sobre os países e continentes, é porque Deus quer ensinar à humanidade que nós precisamos voltar ao temor de Deus. Não dá para brincar com fogo estranho perante a face do Senhor. O que eles não ordenara, Deus não ordenou fogo estranho. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Morreram. Um homem ia carregando a arca, ia lá os bois. Deus disse: não toque na arca. Ele tocou e morreu. Tem vários exemplos na Bíblia. Acã tentou esconder o pecado, foi fulminado. Quantas pessoas, e eu estava esses dias pensando: Deus, tenha misericórdia. Enquanto UTIs estão lotadas, enquanto hospitais, enfermarias estão cheias, pessoas estão em casa rindo, pessoas estão em casa maquinando como sugar o seu dinheiro, como extorquir, como ter proveito. Enquanto muitos morrem, eu quero enriquecer, eu quero ganhar dinheiro, eu vou aproveitar a pandemia. Oh, como eu queria que essa pandemia fosse até dezembro, porque eu sei que até lá eu vou enriquecer. Cuidado! Deus está de olho em você. Cuidado. Ananias pensou que ia dar parte da fazenda, ia tapear os apóstolos, ia enganar, e ainda ia ser aplaudido. Foi isso que ele pensou. Porque o que eu estou dando é muito. Deus não está preocupado com muito. Deus está preocupado, eu já falei, é com a fidelidade. E o que foi que faltou para Ananias? O fato é que mentir acabou virando um hábito socialmente aceitável na nossa sociedade. A mentira tem permeado na vida de muitas pessoas. E este homem mentiu e morreu. Ele pagou com a sua vida. Você vai pagar para ver acontecer? Você está duvidando o que Deus está falando com você esta noite? Duvide. 6:7 do livro de Gálatas está escrito assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher.
Hebreus 10:31 diz: horrenda coisa, horrível coisa é o homem cair na mão do Deus vivo. Porque agora as grandes nações, porque os poderosos, porque os bilionários não podem frear a pandemia, porque eles não podem parar a pandemia, foi permissão de Deus. Não sei se é diretiva, não sei se é vontade permissiva, mas que Deus permitiu que esteja acontecendo, porque Deus quer trazer temor à terra. E começou com os ricos. Não foram os pobres que começaram morrendo. Para mostrar que o dinheiro não tem poder sobre a soberania de Deus. Até hoje estou vivendo sem pagar o oxigênio que Deus tem me dado de graça. E muitos outros estão pagando milhões pelo oxigênio para sobreviver. Este homem faltou na vida dele quando, no versículo 1, mas, por que está dizendo mais, irmão? Por que está dizendo mais? Porque aqui é uma conjunção adversativa, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, contrariamente ao que Barnabé fez, Ananias está fazendo. Esse mais aqui significa isso. Mas, porém, todavia, entretanto, contrariamente ao que Barnabé fez, é o que Ananias está fazendo. Barnabé não sofreu penalidade. Barnabé continuou sua vida normal, mas Ananias não. Ananias, ele quis viver de aparência. Ele quis dar aquela parte do dinheiro para aparecer para os outros, para mostrar aos outros aquilo que ele não era. Não era a essência do coração, era a aparência externa, estereótica. Não adianta você querer parecer o que você não é. Não adianta querer viver de aparência. Você pode até tentar, mas um dia a transparência vai chegar. Provérbio capítulo 14, versículo 5, a Bíblia diz: a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Eu estava assistindo ontem um documentário e um advogado defendendo o seu cliente. E a mentira do cliente, o advogado triplicava em mais mentiras. Infelizmente acontece essas coisas. Para tirar proveito próprio, eu vou mentir. Para me aproveitar da situação, eu tenho que dar um drible. Eu preciso me desviar. Eu tenho que mentir, eu tenho que falar alguma coisa que não é verdadeira. E essa mentira, ela nos traz uma aparência que não é verdadeira. Faltou em Ananias a transparência que houve em Barnabé. Ele não teve a mesma transparência. Não se trata, irmãos, do valor monetário, eu já falei. Não importa se era 1 milhão que ele depositava ou se era R$1, não importa. O que Deus estava vendo não era isso, era a atitude, era a transparência, era a sinceridade de coração. Ele foi insincero. Provérbio 17:7 diz: não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe os lábios mentirosos. Não importa. Faltou em Ananias transparência, sinceridade de coração. Faltou em Ananias fidelidade, ele foi infiel. Provérbios 12:22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Às vezes a gente tenta mentir
para se safar de uma situação. Eu me lembro certa feita, eu passei por um problema de terceiro e precisei ir à delegacia. E era para mim na segunda-feira. E eu digo, eu vou hoje. Quando eu recebi uma intimação, eu digo, eu vou hoje, por conta de terceiro. E eu cheguei lá no sábado e o delegado disse, mas é segunda. Eu digo, mas eu quis vir logo. E o senhor quer o que eu digo? Eu quero que o senhor me explique isso aqui. E ele leu, e quando ele leu, ele disse, eu vou lhe defender. Eu digo, o senhor vai me defender? Ele disse, vou. Como o senhor vai me defender? O senhor só basta dizer isso, isso e isso, que eu vou resolver. E eu falei para ele, doutor delegado, eu não posso dizer isto. Ele disse, por que não? Eu digo, porque isto não é a verdade. E se eu falar para o senhor, eu estou mentindo. E eu não posso, eu não devo mentir. Ele disse, mas é para lhe livrar. Eu disse, eu não quero. Eu prefiro falar a verdade. E ele olhou para mim com um olhar atônito. E disse, tem certeza que é isso mesmo que o senhor quer? Eu digo, sim, absoluta, eu não vou falar mentira. A Bíblia diz no livro também de Provérbios, compra a verdade e não há vendas. E quando eu olhei para ele sério, ele olhou para mim e disse, vai embora, a causa está resolvida, o senhor não tem nada a ver com isso, porque o senhor foi sincero, porque o senhor falou a verdade. Fala a verdade. Ananias, ele não usou de transparência, ele não usou de sinceridade do coração, ele foi infiel, ele não falou a verdade, ele foi mentiroso. Salmo 120, verso 2 está escrito, Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Compra a verdade e não há vendas. Ananias não fez isto. Ananias, ele foi desleal, hipócrita, foi fingido, fraudulento. Ele não foi leal e nem usou de dignidade. Este homem usou de oposição à palavra de Deus. E olha que o nome de Ananias, o significado, o que é que quer dizer? Protegido de Deus. E a mulher dele significa dizer formosa. Olha que nome bonito. Tem tanta gente com nome bonito, mas o miolo não está valendo nada. Olha que nome belo. Como é o significado do seu nome? Safira, formosa. Ô mulher formosa, mas dentro está bichada, está podre. Tem muitas pessoas que você olha para ela e diz, olha, aí é uma pessoa formosa. E o nome dele era protegido por Deus. Ele era protegido por Deus até então ele não desobedecer a palavra de Deus e ter cometido pecado contra Deus. Agora interessante é que a Bíblia diz que passado quase 3 horas, aí Ananias vai lá, mente, e ele é fulminado pelo Espírito Santo. Ele foi morto literalmente. Leva-o à parte e chama a sua mulher. Só que 3 horas passaram e chama agora a Safira. E ela vem. Eu fico pensando, Jamil, se essas 3 horas deu tempo ela pensar, deu tempo ela refletir. Era como que o Espírito Santo estivesse dizendo, Safira, eu estou te dando uma nova chance, uma oportunidade nessas 3 horas para você refletir. E quando chegar nos pés dos apóstolos, você vai falar a verdade. Não concorde com a mentira do seu marido, da sua mãe, do seu pai, de ninguém. Seja verdadeiro, ainda que alguns digam que a verdade dói. A verdade não dói. Jesus Cristo disse que a verdade ela liberta. E ela teve uma oportunidade para ser liberta, falando a verdade, mas não falou. Concordou com a mentira do marido e morreu também. Os dois foram fulminados. Aí agora vamos para os 3 versículos que nós lemos, baseado no contexto dos mesmos. Agora,
O povo olha como hoje o mundo está olhando para a pandemia. Estão com medo, estão receosos, temerosos, aflitos, depressivos, oprimidos. Esse povo aqui, quando viu esse fato acontecer, eles ficaram assim também como você está esta noite. Uma parte, a Bíblia diz que quando eles viram o ocorrido, no versículo de número 11, e houve um grande temor em toda a igreja. E não só foi na igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. A igreja hoje precisa urgentemente voltar ao temor ao Senhor. Não só a igreja, mas todos que estão vendo a pandemia, o caos se assolando mundialmente, morrendo gente dia após dia. Não só a igreja teve um grande temor, mas também todos que ouviram estas coisas. Vocês que estão na internet nos assistindo, nos ouvindo esta noite. Esta palavra não é só para a igreja, é para o mundo inteiro, para que todas as pessoas hoje caiam na real, venha dizer: Senhor, eu preciso ter temor de ti, porque quem tem temor de Deus tem uma vida em santidade, tem uma vida de pureza, tem uma vida de princípio, tem uma vida voltada para a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 9:10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Sabe o que é que o mundo precisa hoje? Como sempre precisou, é mudar. A partir do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, a igreja e todos que ouviram estas coisas. Quem é hoje no mundo que não está ouvindo falar sobre pandemia? Até as tribos indígenas estão sabendo. Toda a raça humana, então todas as pessoas do mundo estão ouvindo essas coisas que estão acontecendo. É para que paramos, reflitamos, que possamos fazer um pit stop no altar de Deus esta noite e dizer: Senhor, eu creio em milagre, vai acontecer. Mas um fato ocorreu, e este fato veio trazer temor para a igreja e para todos quantos estavam ouvindo o que estava acontecendo no mundo. Todos, toda a humanidade está ouvindo. Se volte esta noite para Deus, com temor e tremor, eu falo esta palavra. No primeiro livro de João, capítulo 1, verso 6, ele diz: se dissemos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quem está em comunhão com Deus, pratica a verdade, fala a verdade, vive em verdade, busca a santidade. Muitas pessoas querem a unção de Deus, mas o adorno da unção de Deus chama-se santificação. Se você quer unção, santifica-te. Apocalipse diz: se você está sujo, se suje mais. Se você está mentindo, minta mais. Roubando, rouba mais. Vai beber mais, vai tomar cachaça, vai usar droga, vai ser traficante. Agora, se você quer ser santo, santifica-te mais. Busca mais a Deus. Volte aos primórdios da igreja do primeiro século. Em pleno século 21, nós precisamos voltar aos primórdios da igreja. Deixar de balela, de conversa, de querer enganar a nós mesmos, enganar aos outros. Deus está contemplando, Deus está vendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações. E ali agora, uma igreja que houve um grande temor. Agora as coisas vão mudar. Agora Deus vai transformar o episódio da pandemia
em prodígios, sinais, maravilhas e milagres. Agora sim, ainda hoje, teve um baile funk aqui no Brasil, uma multidão brincando com Deus. No carnaval em São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados da Federação Brasileira, muita gente brincando com Deus. Aonde estão os milionários com seu jatinho parado no estacionamento do aeroporto, mas não pode viajar? Ele tem o dinheiro para ir passear, mas ele não pode, porque quiseram sobrepujar a soberania de Deus. Cuidado, com Deus não se brinca. Agora a igreja, agora o povo, que foram participantes daquela cena, da morte de um casal, eles se encheram do temor de Deus. Eles disseram: nós precisamos mudar. Eles fizeram uma reflexão introspectiva, olharam para dentro de si e disseram: eu preciso, eu sinto uma necessidade. O que eu estou fazendo não está agradando a Deus. O meu procedimento, o meu pensamento, a minha atitude, a minha ação, a intenção do meu coração que ninguém vê, não está agradando ao Senhor. Ninguém está vendo. Mas o Espírito Santo que paira sobre a nossa vida esta noite, Ele está olhando para mim e para você com um olhar introspectivo, dizendo: eu te conheço. Eu sei a sua vida. Eu sei a intenção do seu coração. Os apóstolos, o povo que estava ali não sabia a intenção do coração de Ananias, mas o Espírito Santo de Deus que sonda, que conhece, ele sabia a intenção do coração de Ananias. Agora, a história muda. Vamos partir para outro cenário. Entrou o temor de Deus. Agora o povo tem temor. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Por quê? Porque o povo agora estava temendo ao Deus de Israel. O povo estava dizendo assim, conjecturando: eu não vou mais fazer o que eu fazia, eu não vou mais pensar o que eu pensava. Não, eu vou mudar. A mulher de Ananias, ela teve uma chance. Ela teve uma rica oportunidade de mais ou menos 3 horas. Deus deu a ela. Deus tem te dado muitos anos de vida, 50, 30, 20, 15, 18, 8, 10, 60, 70, 80, não sei quantos anos de vida, porque Ele está te dando mais uma oportunidade. Nesta noite, como Ele deu a Safira 3 horas e pouco para ela pensar, refletir, não mentir, obedecer, ser zelosa, ser transparente, ser sincera, ser fiel, verdadeira, ser leal, ter dignidade e honra. Ela não quis, ela preferiu concordar com a mentira do seu marido. Quantos estão na cadeia, poderosos, que preferiram a mentira do que a verdade, e por causa da mentira eles estão presos, foram para a Lava Jato, estão desmoralizados, perderam seus bens, perderam a família, perderam a vergonha, perderam a honra, perderam o dinheiro, perderam a patente, perderam o cargo, perderam a posição, perderam o sucesso, e estão perdendo a salvação. Mas esta noite, se você ouvir esta palavra e começar agora a dizer: eu quero me arrepender, eu vou temer a Deus dos exércitos, eu tenho temor de Deus, Deus está te dando uma chance para recomeçar a tua vida. Hoje é noite de recomeço. Hoje é noite que Deus está dizendo: eu dei a oportunidade a ela, mas ela não quis, ela preferiu mentir, ela preferiu insistir na desobediência, ela preferiu ser infiel, ela preferiu massagear o seu ego com o dinheiro da propriedade que venderam. Ela preferiu. Mas hoje, você que nos ouve, Deus está dizendo: eu estou te dando
facultando mais um dia, uma oportunidade para você refletir. Aquela mulher teve aproximadamente 3 horas para pensar. É muito tempo. E Deus tem te dado um tempo muito maior para você refletir. Será que esta noite você vai incorrer no mesmo erro deste casal? Será que Deus faz a mesma coisa? Lógico que faz, porque o amor de Deus é o mesmo tamanho da justiça, mas o meu Deus é amor, é verdade, Ele é amor, mas Ele é justiça também. Aí quando o povo, agora, tem o temor de Deus, versículo 14, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Houve crescimento. Depois da pandemia, aqueles que tiverem o temor de Deus, ele vai crescer junto com a igreja. Ele vai se agregar com esses, não é com os que ficaram de fora. Aqueles que se agregaram, eles cresciam, vai crescer a igreja, irmão. Eu profetizo de olhos abertos, aquele que for temente a Deus, que se agregar à igreja do Senhor, vai haver crescimento, vai haver prosperidade, vai ter posteridade na tua casa, na tua família. É noite do temor ao Senhor. E a Bíblia diz que cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os expunham lá. Vai para a rua, vê se pelo menos, repare o poder como estava grande. Vai, porque tem um apóstolo chamado Pedro, se tu passar perto dele, a sombra dele vai te curar. Vê se Pedro passa por aí, porque tinha poder de Deus, porque o temor caiu sobre o povo. E o povo ia para as ruas, para que pudessem assim ser cobertos pela sombra de Pedro. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém. E vinham gente de todos os lugares da circunvizinhança de Jerusalém. E traziam ali enfermos, atormentados de espíritos imundos, doentes. E a Bíblia diz, quando houve temor de Deus, todos que chegavam ali, todos eram curados. É o que Deus quer fazer hoje com esta pandemia. O que está faltando não é a vacina. O que está faltando é o temor de Deus. Não subestimando a medicina. Não dizendo que a vacina não tem validade. Não estou dizendo isto. Não estou subestimando e nem dizendo que a vacina não vale. Não. O que está faltando no mundo é o temor de Deus. É o princípio da sabedoria. É o temor a Deus. Jesus quer curar a tua alma. Se a vacina hoje contra o Covid-19 chegar, mas outras enfermidades vão permanecer, então a cura de Deus para a nossa vida hoje, ela é tríplice. Ela é corpo, alma e espírito. E eu quero orar por você que está em casa. Eu quero orar por sua família, para que milagres aconteçam, para que você hoje revise a sua vida e diga: Pai, eu preciso de voltar a ter temor a Ti. Uma pessoa que não tem o temor de Deus é como um caminhão carregado com 30 toneladas, descendo uma ladeira, uma montanha, sem freio. Ninguém pode segurar. Deixa o Espírito Santo hoje colocar freio na tua vida. Tenha temor a Deus, que a tempestade vai passar. Santo, eterno, soberano Pai, o que está faltando no mundo, Senhor, não é dinheiro. Esta pandemia, logo logo ela vai passar, Senhor. Agora os homens maus, aqueles que estão com intentos no coração de maldade, de enriquecer, malícias, vão continuar, Pai. Agora, se houver temor, o mundo vai mudar.
As pessoas vão mudar, a família vai mudar, a igreja vai mudar, nós vamos mudar. Porque Tu queres, Senhor, que a gente venha crescer na graça e no conhecimento de Cristo. A Tua vontade não é que muitos morram do Covid. O desejo do Teu coração, Pai, é que recaia e que caia temor sobre a terra. É que as pessoas vejam, Senhor, quão pequenas são e quão grande é o Senhor. Tu tem demonstrado, Pai, pessoas com 95 anos, diabéticas, pressão alta, AVC, teve infarto, passou por sérios problemas de saúde, mas sobreviveu. E tem jovem com 20 anos, cheio de vida, cheio de saúde, e morreu. Isso é para confundir a medicina, isso é para confundir o homem, é para mostrar a Tua soberania. Eu te peço, Pai, esta noite, que caia temor sobre nós, porque assim milagres vão acontecer. Nós vamos colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Nós vamos orar, Senhor, pelos endemoniados, eles vão cair. A família vai ser restituída. O mundo será outro quando o temor cair sobre a terra. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda esta noite, Pai. Venha através da pandemia nos ensinar a forma correta de viver, com um coração sincero diante da Tua presença. E eu oro abençoando esta vida que nos assiste. Eu oro abençoando a Tua igreja na face da terra. Eu oro abençoando as famílias, Pai, os que se encontram nos leitos dos hospitais, nas UTIs, aqueles que estão no ultimate, aqueles que estão morrendo, Pai. Dá vida esta noite, opera um milagre, repreende a fúria de Satanás e opera sinais, prodígios e maravilha, como Tu fizeste na igreja primitiva. Faça nos dias de hoje, tudo seja para o louvor da Tua glória. E eu oro abençoando todas as famílias da terra, em nome de Jesus. E quem concorda comigo, diga amém.